E por falar em São Paulo, nós também temos levantamento na disputa eleitoral via a Prefeitura de São Paulo. E aí, Miro, temos quatro nomes aí. Tem o Boulos, que vem mantendo aí a liderança desde os primeiros levantamentos, deputado federal e pré-candidato pelo PSOL. E, Miro, o que me chamou a atenção, surpresa, eu queria te ouvir também sobre essa questão, é quem aparece em segundo lugar, né? O Pablo Marçal, que inclusive está na frente do Ricardo Nunes, a diferença é mínima, mas numericamente está na frente do Ricardo Nunes, do MDB, que tenta a reeleição. E em quarto lugar, nesta corrida, aparece a também deputada federal, Tabata Amaral, pelo PSB. O que é que te chamou a atenção nesse levantamento divulgado? Na... Que essa pesquisa... Aliás, eu falei Pablo Marçal, aliás, Boulos, Ricardo Nunes, Pablo Marçal e a Tabata Amaral. Isso. Essa pesquisa, que é da Atlas Intel e da CNN, é uma pesquisa muito interessante também. Essa eleição municipal, a extrema-direita se preparou com muita força para ela. Você vê o partido do Bolsonaro falando em eleger 1000 prefeitos, né? O Centrão também se preparou com muita força. Você vê o partido do Kassab, o PSD, hoje o partido que mais prefeituras tem no Brasil. Superou o MDB, está com 1000 prefeituras no Brasil, de 5.000 e poucas prefeituras. Então, a extrema-direita, né, o Bolsonaro, a Michele, né, em plena atividade, muito intensa para a disputa, juntando o caco, evitando divisão do campo dela, né, se preparando. O Centrão também com muita força, e a gente via dificuldades do campo popular. O campo popular, a grande vantagem está na referência do governo Lula. Você vê, né, se o governo Lula vai bem, se a economia vai bem, né, isso se reflete nas pesquisas na capital. O Boulos é uma grande liderança popular. Foi o deputado mais votado aqui em São Paulo, né, uma liderança de prestígio, né, da luta pela moradia, da luta por direitos sociais, numa dobrada feita com uma prefeita que tem um forte recall, né? Tem uma forte lembrança. As pessoas lembram muito da Marta Suplicy por todos os projetos que a Marta Suplicy implementou, né? Do CEL, do bilhete único, dos corredores de ônibus. Então, a memória, né, da população paulistana com relação à prefeita Marta Suplicy é muito forte. Então, esse casamento, Boulos, Marta, é uma candidatura muito forte, muito competitiva, conta com a força do Lula, né, com a força do governo federal, né, da popularidade do presidente Lula, e veio para a disputa. Volto a dizer, uma disputa onde a extrema-direita estava se preparando com muita força, os fascistas estavam se preparando com muita força, e que o Centrão também estava bem posicionado. Agora vem essa pesquisa. Então é um negócio que chama atenção. Diga. Pois é, eu me confundi falando da inversão, né, falando do Boulos e depois, mas é isso, o Boulos, depois Nunes, mas a parte que eu me confundi, que eu queria repercutir contigo e eu quero te ouvir especificamente, exatamente isso, Pablo Marçal em terceiro do PRTB, à frente numericamente, tudo bem que está aí dentro da margem de erro, da deputada federal Tabata Amaral, que já vinha muito mais sendo falada especificamente. Isso te chamou a atenção, Pablo Marçal à frente da Tabata? Então, vou chegar nesse ponto. Então, só voltando, essa liderança do Boulos, nessa união com a Marta como vice pelo PT, então isso mostra a força. E a força do Boulos e o prestígio do presidente Lula, né, isso mostra a força. O Lula traz muito mais votos para o Boulos do que o Bolsonaro traz votos para o Nunes. O Lula tem muito mais votos em São Paulo do que o Bolsonaro tem para o Nunes. Então isso é um dado, uma campanha que está muito ativa. Eu tive ontem, inclusive, no comitê do Boulos, é uma agenda carregadíssima, visita para tudo que é bairro da periferia de São Paulo, muito intensa, muitas lideranças populares, uma campanha muito ativa, uma campanha muito bonita, uma campanha cheia de criatividade, de energia, muita militância, muito bonita, né? E já o Nunes, você vê, o Nunes é prefeito. O cara é prefeito. Até há pouco tempo atrás, ninguém nem sabia quem era o prefeito. Quem é esse Nunes? De onde vem esse cara? Ninguém sabia. É um prefeito, né, sem gosto, sem sal. É um negócio, né, insosso. Né?
Eles estão jogando muita grana. A máquina da prefeitura é muito poderosa, é muito dinheiro. Eles estão jogando muita grana na eleição. Eles fizeram um esforço muito grande de coligação, de ampliar as forças do lado de lá para disputa, para ter mais tempo de exibição, inclusive de televisão. Porque o Nunes ninguém conhece aquele sujeito. Né? De onde vem esse cara? Né? Pois bem, então eles estão com uma coligação que lhe dá muito tempo de televisão no horário eleitoral, estão com uma prefeitura que está despejando um caminhão de dinheiro de forma, inclusive, muito irregular. Daqui a pouco vão começar a aparecer as denúncias. Obra sem licitação, é um monte de mutreta que está por aí. Né? E mesmo assim ele está em segundo lugar. Então isso é o que me chama a atenção na pesquisa. O fator Marçal é uma dor de cabeça para o Nunes também, porque o Marçal cresceu, na minha opinião, exatamente na fraqueza do Nunes. Muitos bolsonaristas não confiam no Nunes, acham o Nunes isso, e sonso. É um cara que não compra briga, não é um bolsonarista no sentido de ataque virulento. É um bocó, é um cara de arroz de festa. Né? Arroz de festa. Vai para o palanque com o Bolsonaro na Paulista, mas fica lá quietinho. Né? Então ele é um bolsonarista, né? Mas muitos bolsonaristas não botam muita fé nele. E aí caem para esse coache, para esse Marçal, que é um bravateiro, cheio de processo, é um empresário metido em um monte de irregularidade, né? É um fascistinha, né? É um homem das mídias digitais, é um homem das redes, né? Então vai para ele. Esse é uma dor de cabeça para o Nunes em dois sentidos. Se o Marçal mantiver a candidatura, e eu tenho minhas dúvidas, porque esse Marçal vende o passe dele muito bem, ele não é bom a gente não esquecer, ele era candidato a presidente, né, e retirou a candidatura para apoiar o Bolsonaro. Sabe-se lá o que rolou. Esse coache, esse homem da autoestima, esse homem dos desafios, ele é cheio de treta. É só ver os processos na costa dele. Sabe-se lá o que rolou naquela eleição. Até o Bolsonaro disse, não, ele fazia crítica e veio me apoiar. Tá bom, assim? De graça? Estranho, né? Pois bem, eu tenho dúvida se o Marçal leva a campanha até o final ou se ele não está valorizando o passe. Valorizando o passe para vender mais caro. Então é até a brincadeira que o Boulos fez com ele num debate recente. Ele falou, quando que você vai se bandear direto lá para o prefeito? Quando você vai vender? Né? Porque isso, ele é um empresário, ele gosta de negócios. Ele se projetou exatamente em função da fragilidade do prefeito. Ele se projetou como homem da extrema-direita. Né? Tem muito tem bolsonarista, parlamentar bolsonarista que está fazendo atividade com ele. Ô Miro, e outra briga aí no meio, que é quem vai disputar apoio oficial de Jair Bolsonaro, entre Nunes e o próprio Marçal, né? Pois é, o Marçal tinha dito que o Bolsonaro não ia apoiar o Nunes de jeito nenhum, porque o Bolsonaro não confia no Nunes. Aí o Bolsonaro ficou em péssimos lençóis e teve que dizer, eu não disse isso de jeito nenhum, eu apoio o Nunes, o PL apoia o Nunes, eu só apoiaria o Marçal se ele fosse para o segundo turno. Né? Então tem essa disputa. Agora, eu acho, vamos ver como ele vai se comportar. Ele pode estar valorizando o passe dele, valorizando o preço. É uma possibilidade, né? Ele já mostrou isso. E se ele realmente mantiver a candidatura, isso aí é um rombo para o Nunes. Isso é um problema para o Nunes. Isso é que tem feito o Bolsonaro, inclusive, fazer alguns movimentos seguinte, eu quero o vice do Nunes, né? Então a candidatura do Marçal está servindo, inclusive, para o Bolsonaro garantir aquele milico, aquele cara do CEAGESP, aquele da Rota, né, para ser o vice do Nunes, para ter a cara mais do bolsonarismo. Né? Então a candidatura do Coache está servindo para isso, ou para negociar o passe, ou para negociar vice, e se mantiver a candidatura, aí pode ser uma baita dor de cabeça para o Nunes mesmo. Pode ser a conferir o que vai dar. Está ficando emocionante essa disputa e o Boulos lá na frente.
Deixa eu te fazer também outra pergunta, Miro, aproveitar a tua participação com a gente, que é um nome que aparece nesse extrato do levantamento aí na corrida à Prefeitura de São Paulo, que é de um apresentador de televisão que se candidatou a vários partidos, vai, não vai, e agora se candidatou a um outro partido que até estava esquecido, que é o PSDB, né, que é o da Atena, né, que aparece já. Queria te ouvir também o que você achou, o que você analisa vendo já o Datena aparecendo aí. Será que vai até o final, como não foi das outras vezes? Essa pesquisa do Atlas Intel, ela é isso, ela dá Guilherme Boulos 35,7%, Ricardo Nunes, o prefeito que ninguém conhece, 23,4%, o Pablo Marçal, que vem na cola do Nunes, vem tirando o voto do Nunes, e que sabe-se lá se é para negociar ou se é para valer, 12,6%, a Tabata 10,7%, o Kim Kataguiri, que nem o União Brasil quer que ele seja candidato, isso é balela. O Kim Kataguiri, 6,9%, e o Datena, que é quem você está falando, apresentador, um homem da mídia, né? Como você, né? O Datena com 5,8%. O problema é o seguinte, o Datena vai levar a candidatura até o final, porque ele já foi 5 vezes candidato e retirou. 5 vezes. O Datena é outro que a especulação que corre é que ele aproveita as eleições para valorizar o passe dele, para vender mais caro o passe dele, para se expor e vender mais caro o passe dele. Agora ele foi para o PSDB, que é um partido que está caindo pelas tabelas, né? Partido que perdeu muita representação nacional, né? A bancada despencou, perdeu representação em governos de estado, né? Você perdeu São Paulo. Né? Tinha perdido Minas, né? Perdeu, né? Hoje tem 3 governos de estado, né? Perdeu muita força, né? Aí o Datena vai para lá. É para valer mesmo ou é também para valorizar o passe? A gente vai saber disso daqui a pouco, porque ele vai ter que se licenciar da televisão, vai ter que se licenciar para manter a candidatura. Vamos ver. A impressão que eu tenho, ele já desistiu 5 vezes, vai desistir a 6ª, mas vamos ver. E ele valoriza o passe, ele valoriza o preço. É o jogo dessas pessoas, né? Vamos ver o que vai dar. Mas é o tal do Datena eterno. Toda eleição ele é candidato e retira. Mas isso que você trouxe, Mira, aí de valorização do passe, pode ser, faz todo sentido o que você está falando, porque pelas experiências que a gente teve nas eleições anteriores, né, de se colocar e depois tira, não vai até o final.